Boa noite. Hoje nós vamos começar o estudo, ou vamos, na realidade, realizar o estudo de interpretação do negócio jurídico, tá certo? É um assunto relativamente simples, mas que requer uma certa atenção, porque no direito, interpretar o negócio jurídico pode ser muito mais complexo do que nos parece diuturnamente, tá certo? Então, assim, é importante na interpretação do negócio jurídico que nós tenhamos em considerações algumas coisas que me parecem muito importantes e às vezes esquecidas. Por exemplo, a nossa língua pátria, o português, ele é extremamente diversificado e as palavras, elas encontram diferentes conotações, diferentes significados em diversas regiões do Brasil. Então, às vezes, a gente pode imaginar assim, para ler um negócio jurídico, para interpretar o negócio jurídico, basta ler o que está escrito, e não é bem assim, né? Às vezes, as palavras, elas nos traem, às vezes a gente quer dizer uma coisa, e depois, na hora que a gente vai ler o contexto, nós dissemos outra coisa, né? Quantas vezes não acontece em prova? Professor, mas eu queria dizer. Pois é, mas não disse. Então, é importante que na interpretação do negócio jurídico nós tenhamos também essa convicção. Nós vamos perceber, e é importante a gente dizer, que a interpretação do negócio jurídico ela é um dos instrumentos mais gravosos, tarefas mais difíceis que existe no direito. Por que nós falamos isso? Porque não existe, na verdade, uma metodologia específica. Olha, nós vamos interpretar isso dessa forma ou aquilo de outra forma. Por que não existe essa metodologia específica? Porque, como eu disse, os próprios costumes na realização de negócio jurídico, eles são muito variáveis. Então, a forma de eu me expressar em Minas Gerais é diferente da forma de eu me expressar no Rio Grande do Sul, por exemplo. As palavras podem trazer outras conotações, né, outras interpretações. Então, é muito importante que, como o Brasil é um país continental praticamente, né, nós temos assim diversas populações, diversas culturas, diversas formas de expressão diferentes. É importante que na interpretação do negócio jurídico tudo isso seja levado em consideração, né? E aí nós temos os artigos 112, 113, 114 do Código Civil, que vão nos dar uma dimensão da forma de interpretar o negócio jurídico. É lógico que eles vão trazer um norte, né? Eles vão nos ensinar como interpretar o negócio jurídico? Não, eles vão trazer um norte. E aí vamos ver aí o que diz o artigo 112. Olhem a consideração que nos é trazida aí, né? Que nos traz o artigo 112 do Código Civil. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que o sentido literal da linguagem. Então, olha só que interessante. Nós temos negócios jurídicos, vamos falar aí de contrato típico. O contrato de locação, que é um empréstimo oneroso, né? Então é a cessão onerosa de um bem. E nós temos o contrato de comodato, que é a cessão gratuita de um mesmo bem. Para nós
que somos estudantes de direito, que somos labutantes da doutrina jurídica, que somos cientistas jurídicos, isso é muito simples de entender. Mas para o leigo não é. E do mesmo jeito que muitas pessoas se automedicam, essa automedicação também existe no direito. E a gente tem que lembrar que o direito tem que se ater às normas, né, às condições sociais. Então muita gente faz o contrato por si só, sem contratar um advogado, sem buscar um especialista, né, entendendo que assim estará segura. E quantas vezes não faz um contrato de locação, ou denomina o contrato de locação, quando na realidade está emprestando o imóvel, é uma cessão gratuita, é um comodato e não uma locação. O que isso influenciaria no direito? Ora, se o contrato é de locação e eu pretendo tirar a pessoa que está ocupando meu imóvel, eu teria que entrar com ação de despejo, tá certo? E dessa ação de despejo a pessoa continuaria pagando o mesmo aluguel que vinha pagando. Mas se o contrato é de comodato, eu entro com ação de reintegração de posse. E a partir do momento em que ela foi notificada a sair do imóvel e não saiu, a posse dela do bem passa a ser injusta, e eu posso cobrar o valor do aluguel que eu considerar melhor, porque esse aluguel também é uma punição. Então, olha só que interessante, eu tenho um contrato de comodato, nomeado contrato de locação. E na hora de eu interpretar isso, eu vou interpretar como contrato de locação ou de comodato? Eu vou observar a vontade das pessoas. Se a vontade foi a cessão gratuita de um bem, eu vou interpretar como comodato. Se a vontade foi a cessão onerosa de um bem, eu vou interpretar como contrato de locação. Ainda que o contrato tenha outro nome, ou seja, até de compra e venda. Não importa. O que eu vou buscar é o que as partes queriam na hora da realização do contrato. Então, eu vou buscar a intenção consubstanciada no negócio jurídico. Eu sempre vou fazer isso na interpretação do negócio jurídico. Por que o exemplo do contrato? Um contrato é um negócio jurídico. Todo contrato é negócio jurídico? Sim. Todo negócio jurídico é contrato? Não. Uma adoção é um negócio jurídico que não é contratual. Tá certo? Aí vamos para o artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Que eu disse, as palavras, as realizações, os modus operandi, eles têm significado diferente conforme for a região em que as pessoas se encontram. Se eu for falar em medida, né, alquê, hectare, é uma medida em Minas, outra medida em São Paulo. Então eu tenho que conhecer essas medidas na hora de interpretar um negócio jurídico. Se imagina um negócio jurídico realizado entre um mineiro e um paulista. Como que eu vou interpretar isso? Né? Onde que eu vou buscar isso? O Código Civil ele vai nos trazer as interpretações desse negócio jurídico, né? Então, assim, aonde o negócio jurídico foi realizado, isso conta para a interpretação. Por quê? Porque aonde ele se realiza, entende-se que é o costume daquele local onde ele foi realizado que deve prevalecer. Então, sempre que eu vou interpretar um negócio jurídico, eu não posso interpretar com o que eu estou acostumado, mas eu tenho que pesquisar os hábitos, tá certo? Os usos do local onde o contrato foi realizado. Isso é de extrema importância. E não pensem que não existem diferenciações, porque em pequenos espaços em
em quilômetros, poucos quilômetros de diferença, as pessoas passam a negociar de forma diferente. É importante que nós saibamos disso na hora de interpretar o contrato. Finalmente, o artigo 114 diz o seguinte, que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Pois bem, nós vamos estudar a classificação dos negócios jurídicos. Mas o que é negócio jurídico benéfico? Negócio jurídico benéfico é aquele em que apenas um dos envolvidos tem obrigação. A outra parte só tem benefício. A doação, por exemplo, é um negócio jurídico benéfico. O doador tem obrigação de entregar o bem. Mas se a doação é simples, não onerosa, o beneficiário só tem benefício. Então, se eu digo que vou doar os móveis da minha casa para alguém, esse contrato é benéfico porque é uma doação simples, não quer dizer que eu vou doar o imóvel da minha casa, são só os móveis. Se eu falo que eu vou doar os móveis de um quarto da minha casa para alguém, não quer dizer que seja o quarto que ela escolher, mas o quarto que eu determinar. Tá certo? Porque a ideia de doação, ela é restrita. Então, olha só que interessante, né? E eu vou trazer aí outra vez os artigos para que nós possamos comentá-los. O artigo 112, ele traz uma interpretação de ampliação. Né? Vamos buscar a intenção das partes, mas o artigo 114, ele traz a ideia de restrição, tanto ao negócio jurídico benéfico quanto à renúncia. Por que a renúncia? Na renúncia, eu desisto de um direito meu. Enquanto desistente de um direito, não significa que eu desisto de todos os direitos, apenas daquele ao qual eu me referi. Então, olha só, quando o negócio jurídico é benéfico ou quando eu estou perdendo um direito por renunciar, essa interpretação tem que ser restritiva, né? Então, ele interpreta somente aquilo que eu disse, é uma interpretação estrita. Estrita e restrita. Agora, quando nos contratos de negócios jurídicos, aqueles realizados para criar, conservar, modificar ou extinguir relações, né? Ou extinguir, criar, modificar, conservar ou extinguir direitos, esses eu tenho uma interpretação ampla, buscando a vontade das partes, enquanto se é para perda de direito, a interpretação é restrita, ela é estrita, ela se restringe, tá certo? Olha só, isso é de muita importância, porque na verdade o que o direito quer resguardar é que o donatário não se prejudique em decorrência de uma interpretação mais favorável ao beneficiário, quando o beneficiário assim disser. Tá certo? Então, olha só que interessante. Na geral dos negócios jurídicos, no mais das vezes, eu vou buscar a vontade das partes. Mas quando o contrato é benéfico, quando existe renúncia de direito, aí eu vou obedecer estritamente o que está determinado na relação jurídica. Tá certo? Vou pedir a vocês que leiam os artigos 112, 113, 114 do Código Civil. Na aula que vem nós falaremos sobre as espécies de negócios jurídicos, as classificações dos negócios jurídicos. Tá certo? Desejo a vocês uma boa noite, bons estudos.